Vivemos em um tempo em que muitos dizem conhecer a Deus, mas o Deus que confessam não é o Deus das Escrituras. Criaram uma imagem sentimental, moldada pelo gosto da cultura e pelo apelo da emoção. Um Deus que existe apenas para realizar desejos, curar feridas emocionais e conceder prosperidade. Mas esse não é o Deus Santo da Bíblia, que habita em luz inacessível e diante de quem os serafins cobrem o rosto. O povo moderno clama conhecer a Deus, mas sua vida revela ignorância espiritual e idolatria refinada. O profeta Jeremias declarou que o homem não deve se gloriar em sua sabedoria, nem em sua força, nem em sua riqueza, mas em conhecer ao Senhor. Esse é o maior privilégio do ser humano, conhecer o Deus verdadeiro. Contudo, a igreja contemporânea vive satisfeita com caricaturas de Deus, um Deus bonzinho, tolerante e inofensivo. Já não se fala de sua justiça, sua ira, sua santidade. Pregadores moldaram um Deus que nunca condena, que nunca disciplina e que jamais fere o orgulho humano. Esse Deus é um ídolo travestido de cristianismo. A ignorância de Deus é a raiz de todos os males na igreja moderna. Quando não conhecemos a Deus, tratamos o pecado com leveza, porque não vemos a gravidade da ofensa contra a sua glória. Quando não conhecemos a Deus, transformamos o Evangelho em autoajuda, porque não vemos necessidade de reconciliação com o Criador. Quando não conhecemos a Deus, transformamos o culto em entretenimento, porque perdemos o senso de reverência diante do Rei. A tragédia é que temos igrejas cheias, mas de pessoas que nunca contemplaram a majestade divina. O povo de Israel também caiu nessa armadilha. Sabiam falar de Deus, tinham tradições religiosas, mas o próprio Senhor declarou: o boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Hoje é o mesmo. Há templos enormes, multidões reunidas, mas sem conhecimento do Senhor. A Bíblia é aberta, mas pouco conhecida. O nome de Deus é invocado, mas sem temor. O resultado é uma religião vazia, que conforta consciências, mas não transforma corações. A ausência do conhecimento de Deus leva a um colapso moral e espiritual. Onde Deus é ignorado, a santidade é desprezada, o pecado é normalizado e a igreja se conforma ao mundo. Muitos pensam que o problema da igreja moderna é falta de métodos, mas o problema é falta de Deus. Não conhecemos mais o Senhor. Falamos dele como se fosse um amigo informal, mas esquecemos que ele é fogo consumidor. Cantamos a respeito de seu amor, mas rejeitamos sua lei. Proclamamos sua graça, mas ignoramos seu juízo. Esse desequilíbrio gera apostasia. Conhecer a Deus não é ter informação superficial. Não basta citar versículos ou decorar doutrinas. Conhecer a Deus é viver em sua presença, é ser transformado por sua glória, é ter os olhos abertos para a santidade de Cristo. O verdadeiro conhecimento não nos torna soberbos, mas quebrantados. Isaías conheceu a Deus e caiu ao chão, clamando pela própria impureza. João viu a Cristo glorificado e caiu como morto. Esse é o impacto de quem realmente conhece ao Senhor. Humildade, reverência e adoração sincera. Mas por que a igreja moderna não conhece a Deus? Porque abandonou a pregação expositiva. Sermões se tornaram conselhos práticos, recheados de histórias e piadas, mas vazios de doutrina. Sem exposição fiel da Escritura, o povo não pode conhecer a Deus. É pela palavra que ele se revela. E quando a palavra é negligenciada, Deus se torna desconhecido. A consequência é que multidões frequentam igrejas sem jamais conhecer o Senhor. Estão familiarizadas com religião, mas não com o Deus vivo. O chamado é urgente. Precisamos de uma geração que volte a buscar o conhecimento de Deus. Isso significa voltar às Escrituras, ouvir a voz do Senhor, abandonar ídolos e reconhecer a majestade divina.
Significa pregar todo o conselho de Deus, incluindo sua justiça e seu juízo. Significa ensinar ao povo não apenas que Deus ama, mas também que Ele é santo, soberano e digno de temor. A igreja precisa parar de apresentar um Deus moldado pelo gosto humano e voltar a proclamar o Deus das Escrituras. A acusação é clara. A igreja moderna é um povo que não conhece a Deus. É possível lotar templos, cantar músicas emocionantes, fazer campanhas e eventos, e ainda assim viver em ignorância espiritual. O verdadeiro cristianismo não se mede por números, mas pelo conhecimento de Deus. Uma igreja pequena, mas cheia do conhecimento do Senhor, vale mais do que um império religioso vazio da presença divina. O maior problema do nosso tempo não é a perseguição ou a falta de recursos, mas a ausência do verdadeiro conhecimento de Deus. Por isso, precisamos clamar como Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o chamado para nós. Não basta falar de Deus, é preciso conhecê-lo. Não basta ter religião, é preciso ter vida em comunhão com Ele. Que o Espírito Santo desperte a igreja para contemplar a glória do Senhor, para se humilhar diante dele e para viver em obediência à sua palavra. Só assim poderemos dizer que realmente conhecemos a Deus e só assim a igreja terá poder para impactar o mundo.